Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é 2 de agosto, né? O mês está começando aí numa velocidade muito forte, está acontecendo muita coisa. Shalom. Shalom. O interessante é que nesse exato momento a seleção brasileira feminina está em campo, né? Está entrando em campo aí para essa disputa com esse time que é perigoso, né? Mas a gente bota fé nas nossas brasileiras aí que a gente possa ganhar. E aí a coisa vai melhorar para as meninas do nosso querido Brasil, né? Vamos torcer aí, você que é brasileiro, brasileira. Quando chega a época da seleção brasileira masculina, todos nós viramos torcedores. E também agora a gente vê aí a força da mulher nos campos de futebol aí, mostrando a sua força, né? Que a gente venha torcer para que dê certo e a gente ter essa vitória aí, porque o futebol mora no coração do brasileiro. A política e futebol e religião, 3 coisas que moram no coração do brasileiro. Queira sim, queira não, né, Ruth? Sempre tem. Sempre está torcendo, né? A religião, a política e o futebol. Só que para muitos vem a divisão, né? Uhum. Deixa eu fazer a oração. Não vai ligar teu celular, não? A gente vê retorno, essas coisas. Aí mandar um abraço aqui para a Polícia Civil, Militar, a Polícia do Exército, pessoal aí do Corpo de Bombeiro, pessoal aí da Guarda Municipal, né? Um abraço para todos os funcionários da Prefeitura, um abraço também para o pessoal ali da Câmara, todos os funcionários da Câmara Municipal dessa Casa de Lei, um abraço também para o pessoal do Fórum de Marabá, todos os advogados da OAB, um abraço para vocês aí, que trabalham na área jurídica, né? Todos os cartorários de Marabá, todos os comerciantes e comerciários de Marabá. Nessa manhã, um bom dia para a dona de casa também. Para você aí que trabalha nas barracas da Praia do Tucunaré, Geladinho, e outras praias, outros lugares de lazer, que acordou cedinho. Então, um bom dia para você, um bom dia para você, barqueiro, né? Rabeteiro também. Um bom dia para vocês, em qualquer lugar onde você estiver, tanto os rabeteiros que trabalham nessa linha de transportar o povo para as praias, para a área de lazer, como também aquela pessoa que é pescador, né, da Colônia Z30, que tem também o seu material de pesca. Um bom dia para você e sua família. Mas, Ruth, começando esse programa, nós estamos satisfeitos, alegres. Ontem eu estava à tarde assistindo o programa pelo YouTube, né? E ali meu filho chegou e clicou lá. Quando eu olhei, ele colocou legenda em português. Aí, ó pai, isso aqui, quando é em outro país, eles clicam lá e você está falando em português e está tendo a tradução para o outro país, né? E eu fiquei assistindo ali, observando o que é a tecnologia, né? Tecnologia elevada, mas a Bíblia já falava disso lá no livro de Malaquias, né? Onde o próprio Deus diz que no final dos tempos a ciência, né, se multiplicaria. A ciência é conhecimento, né? As pessoas, muita gente ignorante, tem medo da ciência. Ciência é conhecimento. E você só tem ciência se você adquirir através de estudo, de pesquisa, descobrir aquilo que você ainda não sabe. Mas, Ruth, lá no livro de Juízes, no capítulo 12, versículo 17, teve um impasse muito grande, onde morreu 42 mil mortos, 42 mil homens morreram e mulheres, porque não sabia falar uma palavra, né? Em hebraico, essa palavra aqui é shibolete. Shibolete. Shibolete era a palavra-chave. Então, as pessoas, para passar por ali, eles faziam pergunta, aí a pessoa... Não, mas eu sou desse país, eu faço parte. Ah, você faz parte do nosso? Fala Shibolete.
Aí eles falavam sim. E a palavra é shin. E aí eles cortavam a cabeça das pessoas. Então 42 mil pessoas perderam a cabeça porque não sabiam falar uma palavra em hebraico. Agora imagine quantas pessoas elas estão indo para as trevas porque não conhecem uma palavra hebraica que é o nome do Eterno, é o nome de Deus, né? Para você aí, Abraham, a oração. Diz assim: quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Baruch, bendito sejas tu, Eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o grande, o poderoso, o temido, Deus Altíssimo, Deus que concede boa mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e que com grande amor fará vir um Redentor aos descendentes destes patriarcas, por amor de seu nome. Lembra-te de nós para a vida, ó Rei, que amas tudo o que tem vida. Escreve-nos no livro da vida pelo amor de ti mesmo, que és o Deus da vida. Ó Rei, auxiliador, salvador e escudo, bendito sejas tu, Eterno, escudo de Abraão. Bom dia. Baruch Hashem, né, Ruth? Porque na realidade não existe separação entre Deus e o Salvador. Porque lá em Isaías, três vezes, Deus fala assim, eu sou teu Salvador, fora de mim não existe outro. Então, quando se trata de Salvador, não pode ter outra pessoa, a não ser quem? O próprio Deus, que ele disse, eu sou o teu Salvador e fora de mim não existe outro, né? E para isso nós precisamos estar convictos de uma coisa, de que o Salvador é um, o Criador é um, e o que fez todas as coisas e mantém é só ele, só um. Não existe assim uma divisão, não, é fulano, é ciclano, não. Ele não precisa nem de ajuda. O Eterno não precisa de ajuda. Mas, Ruth, nós vamos para o livro do profeta Daniel. Nós vamos falar esse resto de semana aí, profetiza e profetadas, né, Ruth? Porque a qualidade de um profeta, Ruth. Porque o Eterno, ele... Me diz uma coisa, Ruth. O Eterno usa vaso sujo? Não. Porque, na realidade, Ruth, nós vamos ver aqui, no livro do profeta Daniel, você pode pegar, toda a Bíblia tem o livro do profeta Daniel, no capítulo 1, nós vamos falar da educação de Daniel e de seus companheiros, né? Porque aqui Daniel, e ele tinha 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, na linguagem do pessoal lá do rei, né? Nabucodonosor. Mas o capítulo 1 e o versículo 1 diz assim, no terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou, né, cercou a cidade toda. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-as para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Acais, né, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto na linhagem real como dos nobres. Olha aqui. Essa pessoa aqui, que era uma autoridade lá do rei, ele pede para que ele traga, vocês vão lá, todos os que foram apanhados lá em Jerusalém, os filhos dos nobres
O que é que eles queriam? Queriam pessoas de qualidade, que tivesse estudo, que tivesse uma linhagem, né? Aí ele deu ordem para os eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Então, nós vamos ver aqui, nós vamos entrar dentro desse livro do profeta Daniel, para falar de pessoas de nobrezas, pessoas importantíssimas, vaso de honra de Israel. Não de qualquer uma coisa aí que disse que virou profeta, né? Isso aqui é algo que é a base dos profetas, deve ser nessa linhagem em que nós vamos falar aqui, porque está escrito no livro. Tu leu que versículo aí? Eu li o versículo, até o versículo 3. Aí aqui, Ruth, diz 4 jovens sem nenhum defeito. 4 jovens ao profeta, ele não pode ter defeito. Profeta aleijado, profeta vesgo, profeta narizão, né? É inadequado para fazer parte dessa linhagem. Olha aqui. 4. Para entrar no palácio, né? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versatos no conhecimento, que fosse competente para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Porque lá, no reinado de Nabucodonosor, lá se falava a língua dos caldeus. Então, aqui no versículo 4, dá qualificação de que o rei queria, mesmo esses jovens que vieram para a diáspora, né, porque a diáspora significa estar fora de Jerusalém, e que fosse todos os que foram pegos na guerra e que trouxeram para os pés de Nabucodonosor, lá no reinado dele, mas ele sabia, sempre as nações souberam, que no meio do povo judeu tem os cabeças, os inteligentes, os nobres, os excelentes, né? Cheio de ensinamento, de ciência e de conhecimento. Então, aqui eu vou voltar ao versículo 4. Lê aí na Bíblia hebraica, Ruth, o versículo 4, para a gente ver. Se tiver a diferença, bem pouquinho. Aqui, bora pôr isso. Diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio e sitiou Jerusalém, e o Eterno entregou em suas mãos, Joaquim, né? O rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, que foram levados para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Os utensílios foram para a casa do tesouro de seu Deus. Quer dizer, aqui já começou uma guerra. Sabe por quê? O povo de Israel, em Jerusalém, eles tinham deixado os mandamentos como hoje. Os religiosos deixam o mandamento de mão e vão seguir outras coisas. Aí, como não era prioridade os mandamentos de Deus, então o Deus de Israel não era mais prioridade dentro de Israel. Aí entregou na mão do inimigo. Aí o que acontece? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, aqui é Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e cercou a cidade, sitiou. Olha, porque sitiando, a cidade vai acabando os seus alimentos. A cidade começa a passar necessidade, depois começa a passar fome. Porta de entrada, porta de saída, tudo fechada. Não podia entrar nem sair. Não entrava alimento e nem saía. Então, aí é que a inteligência, né, do exército, da Babilônia, eles tinham sabedoria. A cidade é cercada, é murada, vamos fazer o seguinte, na entrada e na saída a gente cerca, aí setia a cidade todinha. Porque aí o povo com fome e com sede, eles se entregam. Aí depois vem as enfermidades também, porque além de não entregar o alimento, não entrega o remédio também. Aí a pessoa fica com necessidade. Ruth, mas aqui nós podemos ver, aqui é a situação de Jerusalém, de Israel. Por que ela foi sitiada? Por que se levanta lá da Babilônia um rei chamado Nabucodonosor e vem sediar a cidade de Jerusalém?
porque eles deram as costas para Deus. Deixaram de servir. De servir a Deus. Então, ele está... Aqui a luta, a guerra era desproporcional. Porque quando Israel está com Deus, é uma coisa. Ele mas protege. quando eles deixam os mandamentos de Deus, porque toda vez que eles deixavam o mandamento de Deus, o que acontecia? Vinham os amalequitas, Deus mesmo mandava. Porque os amalequitas de quem é? É do diabo? Não, é de Deus. Os inimigos de Israel de quem é? É de Deus. E Israel de quem é? É de Deus, porque nós temos uma cultura em a nossa fé que todas as coisas pertencem a Deus. Seja A, seja B, tudo foi Deus que fez e tudo é dele, para ele. Eu queria negociar, acho que deve estar lá adiante, porque Nabucodonosor tinha um cara que era em formato do diabo mesmo. Era daquele que ele ia e tinha sede de matar. Mas nós faltou o 4 que eu falei. O 4 que você leu. Ó, jovem sem nenhum defeito. Eu não li essa parte. Mas deixa eu ler. Eu mandei tu ler, tu já foi lá para outra coisa. Vamos ver aqui, vamos se encontrar, nós dois. O 4, jovem sem nenhum defeito. O profeta não pode ter defeito. Não pode ser Zanoi, não pode ser Caoi. Um líder religioso não pode ter defeito físico. Segundo a norma dada dentro da Bíblia. Aí você vê aqui, ó, jovem sem nenhum defeito, de boa aparência. Tá? Tem que ser presença, de boa aparência. Aí, instruído em toda sabedoria. Ei, instruído em quê? Na Torá. Aonde é que você... Qual é o livro da sabedoria, Ruth? É a Torá. A Torá que te dá sabedoria para conhecer quem é Deus, conhecer os astros, conhecer a vontade de Deus. E aonde você... A Torá te ensina a ser dizimista e te ensina a guardar os mandamentos de Deus para estar certinho com Deus. Aí Deus não se levanta contra ti. Mas aqui, Ruth, o que é que continua dizendo ainda? É que ele tem que ser doutos em ciência, conhecedor da ciência. Né? A ciência, aí tem gente que fala assim, não, ciência é coisa do diabo. Tem um bocado de gente ignorante aí falando besteira. Mas a ciência é uma cobrança de Deus para nós, porque ele deixou tudo para você conhecer. Aí aqui diz, versato no conhecimento, que fosse competente para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Quer dizer, deixa de falar o hebraico, porque o hebraico me perturba aqui na Babilônia, porque onde se fala hebraico, os demônios não resistem, se afastam. Então, o nome de Daniel, né? Daniel teve que trocar o nome de Daniel e dos seus companheiros, porque o nome de Daniel significa o quê? O Senhor é meu juiz. Então, quando alguém chamava Daniel, ele bradava em alta voz, dizendo que o Senhor é seu juiz. Mas lá, o Deus de Nabucodonosor, ali na Babilônia, era outro Deus. Não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era um Baal. A prova que Deus... Por que Deus entregou o seu povo na mão desse Nabucodonosor, do rei da Babilônia? Porque eles pecaram contra Deus, viraram as costas. Então Deus entregou, diz assim, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, este levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses. Aqui na Bíblia tem escrito deuses com letra minúscula, e os pós na casa do tesouro do seu Deus, e pôs lá. Eles pegaram lá de Jerusalém, lá do Beit Hamidash, que é o tabernáculo, e ali pegaram todos os utensílios de prata, de ouro, e levaram para a Babilônia, onde foi colocado lá no templo de Baal. Aí as coisas ficou tudo diferente, né? Aí veio o quinto versículo diz assim, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então, Ruth, quando aconteceu
desse ataque da Babilônia, de Nabucodonosor, seus soldados carregaram de Jerusalém, não foi só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles carregaram um grupo de rapazes jovens, né, adolescentes, porque nessa época aqui, ele tinha de 12 a 14 anos, o profeta Daniel. Mas ele já era profeta. Ele já tinha um dedão de profeta, ele profetizava. Então, o que aconteceu aqui, Ruth? Eles foram levados para Babilônia. E lá, por exemplo, todos os reis, que quando pega assim um povo de Israel, eles vão selecionar quem são os profissionais. E o resto eles botam para fogueira, matam, dão fim neles, prendem. Né? Aqui diz a Bíblia que entre eles se achava 2 filhos de Judá, né? Se achava, dos filhos de Judá, se achava quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que esses são o nome em hebraico de Daniel, mas aqui está transliterado para o português, né? Que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que eles vão perder esse nome. Eles vão tirar esse nome santo e colocar um nome de Baal. Um nome que representa lá o que eles querem. Aí diz que o versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqueles 4 rapazes foram até o chefe dos eunucos e disseram, olha, chefe, é o seguinte, nós mantemos a dieta cachirute, vegetariano. Pronto. Aí o chefe dos eunucos, o que ele disse para os 4 jovens? Rapaz, vocês estão querendo botar minha cabeça a prêmio para o rei, é? O rei deu ordem para todos os jovens que vieram de Israel, presos na diáspora, que desse a boa alimentação para vocês. O que se serve na mesa do rei será servido para vocês. E agora você vem com essa história aí de que a gente deve fornecer para vocês aí alimentação vegetariana, porque vocês são vegetarianos, vocês estão botando na minha cabeça a risca aí do rei. Mas aí, como eles eram simpáticos, educados, conseguiram dominar aquele chefe da cozinha lá do rei, do palácio. Agora, peraí. Falou. O senhor está só lendo e falando o que está escrito aí. Eu estou esperando o dia. Mas agora bora decifrar, como é? Descodificar desenrolar. ou desenvolver o texto, vai? Desenvolver o texto. A outra linguagem desenvolver o texto. Ele chegou e ali a mesa do rei. Tinha de tudo. Mas você sabe que uma pessoa que serve ao Eterno, ele não come qualquer coisa. Ele falou com o chefe ali da cozinha, dos eunucos, que ele não come qualquer coisa. A comida dele seria diferente. Porque a pessoa que come comida cachê, para ele comer, se ele chegar e ver comida que ele não come ali, porque ele não quer ou porque ele mudou, ele serve ao Eterno. Porque você sabe que tem um ditado que o povo diz que o peixe ele morre pela boca, né? E muitos de nós, às vezes, estão morrendo porque estão morrendo pela boca. Come o que não deve. E a pessoa que ele tem costume de comer o cardápio que está na Bíblia, que o Eterno deixou para cada um de nós, ele não come qualquer carne, porque às vezes a carne não é cachê. Outras vezes ele prefere comer o quê? Só verdura. Até o vinho também, ele não come qualquer vinho. Quer dizer, ele não bebe qualquer vinho. Porque o vinho tem cachê. Cachê. Porque não é feito como deveria. Você vê que tem lugar que a pessoa faz pisar no vinho com os pés ali, que a gente não sabe nem como é que tá, né? E é feito de qualquer maneira. Assim como para sair animal. cachê, o vinho tem que ser feito numa prensa. Chamado prensa de azeite. Lá no Getsemane tem a fruta chamada
azeitona, que tem as suas árvores, e dali o pessoal pega para tirar o azeite para fazer alguma coisa. Mas a uva também, ela tem que passar pelo sistema cachê. Também. Já pensou a pessoa com o pé cheio de ferida, pisando uva para tirar o suco para fazer o vinho? Ou aquelas pessoas que só andam descalço e vai pisar em cima E das tem o chulé. Tem o chulé. Outra coisa, tem gente que pensa que é só nós paraenses que temos pé rachado. Não é, não. Tem muita gente que tem o pé rachado e ali fica fungos, bactérias. Porque a comida cachê também não quer dizer que você não pode comer porco ou vai comer gado. O boi, a vaca, o carneiro. Mas tem que saber como matar, como tratar e também como fazer. Para permanecer cachê. Para permanecer cachê. Tem pessoas que ele não tem diferença de pia de cozinha para qualquer outra. Tem pessoa que chega numa pia da cozinha, ele cospe, ele escarra. Outra vez a pia, ele lava a roupa. Você lembra aquela mulher lá em Belém? Ela botava o pinico em cima da pia. Pois é. Eu acho que era para mandar nós embora, né? Não? E aí, quer dizer, você vê uma comida feita desse jeito, será que é cachê? Será que é pura ou se é impura? Tudo necessita disso. Agora, Ruth, também, Daniel deve ter combinado com seus parceiros, né? Quando ele viu a mesa, do jeito da mesa do rei, ser servido também para eles, eles viram que a comida é impura. É impura. Para ele se livrar dessa mistura, dessa impureza, aí eles conversaram com o chefe da cozinha que queria fazer dieta vegetariana. Porque existe a dieta vegetariana que não tem nada a ver com Levítico 11, a comida kosher, kasher, kasherut, né? Então, o que aconteceu? Eles apelaram para a alimentação vegetariana. Mas aí o chefe da cozinha falou, rapaz, eu conheço nutrientes dos alimentos. Então, se vocês comerem só fruta, verdura e legumes, vocês vão ficar fracos. Aí Daniel disse, eu vou te provar. Né? E quando for, depois de 10 dias, parece ser assim, que foram lá pesar, medir, os rapazes que vieram de Jerusalém, que foram presos, estavam ali para ser grandes autoridades dentro lá da Babilônia. Aí Daniel, Sadraque e Mesaque estavam com aparência melhor do que os outros, porque os outros estavam intoxicados. Quem come muita carne, muita gordura, aí dá, né, a diferença. Aquele que come mais vegetal, você olha para a pessoa e vê que a pessoa é menos doente. Às vezes nem doença tem. E aí Daniel se apresentou na presença do chefe lá, e o chefe aprovou, porque eles estavam mais fortes do que aqueles que comiam todo tipo de carne. Porque, na realidade, Ruth, lá eles faziam o seguinte, eles tinham a carne do boi, da vaca, tudo bem, para comer, mas também tinha a carne de porco. Aí tinha o toicinho do porco, como a gente fazia antes. E tirava ali do toicinho aquela gordura para fritar um pedaço de carne, para fazer um bife de boi. Então misturou uma coisa com a outra, né? Misturou. Então já não é, porque a faca que corta a carne de porco, ela vai cortar a carne do boi ou da vaca ou de outro animal, cachê, já contaminou. Contaminou. Só você colocar junto já contaminou. A gente chega assim no lugar, a gente que já mantém a dieta cachê, a gente chega assim numa vitrine de carne muito bonita, aquela vitrine, né? Aí embaixo tá cheio de carne de primeira ali, picanha, tanta coisa, de ver assim, aí tá. Mas em cima, aí já tem tocinho de porco. Que fica pingando. Já tem outras carnes de porco por cima, outras peças de porco, descendo aquela salmoura em cima da carne que é coxa, que é sadia, aí contaminou. Aí, por exemplo, o judeu, nós estamos tendo um problema lá na cidade, lá em Anápolis, em Goiânia, né? Um dos nossos, que faz parte do judaísmo aqui no Brasil, casou com uma pessoa de outro país. Só que lá, a tradição do muçulmano
é uma tradição mesmo. Você não come comida impura. Tem que ser kosher, que é o mesmo, o cachê, que é o mesmo do judeu, é o mesmo da Bíblia. Então, aí a irmã ligou para a gente, olha, aqui nós estamos comendo, depois que minha nora chegou, nós estamos comendo só mais galinha, porque não tem a contaminação da carne do porco, né? Aí eu digo, mas quando a gente for aí, a gente está pensando de agora em agosto, né? Nós temos algumas coisas para fazer aqui, e a gente vai passar uns 10 dias lá com eles, né? Para esse conhecimento cultural a gente vai ter, né? Mas a gente já mantém aqui na cidade. Nós tivemos um casal aqui de Israel. E eles comiam como vegetariano. Eles comiam. Comer. Pois é, eles comiam aqui junto com a gente, mas tinha um só que é vegetariano, né? Não, o outro também. Também. Mas não é porque seja vegetariano. É porque ele não come a carne, que ela não é morta pelo profissional. Porque as carnes nossas aqui, aqui no frigorífico, que eles mandam carne para Israel, lá eles matam e a carne sai cachê. Mas não fica aqui. Não fica aqui, né? Então é por isso que eles... Mas eles faziam as comidas israelenses aqui na nossa cozinha. E a gente comia gostoso. Tudo é vegetariano. De vários países eles faziam comida para nós aqui. É um tempo bom. Mas, Ruth, vamos para frente, Ruth? Aqui nós estamos... Por que que nós começamos aqui o livro de Daniel? Porque a gente deve estudar a cultura do outro país para saber por que na Bíblia está escrito assim. Tá? Por que que eles decidiram, os 4, ser vegetarianos? Outra aqui. Você viu que ele sitiou a cidade, depois levou prisioneiro, fora aqueles que eles mataram. Mas só Daniel, Ananias, Misael e Azaria foi levado para o palácio. Não, o valor do estudo. Deixa eu falar uma coisa. Foi um grupo de jovens. Mas só eles foram separados. Eles foram selecionados porque eles tinham mais cultura, o currículo deles era maior. Pois é, aí que você vê o valor do estudo. O valor do estudo. Porque ele tinha... Se eles fossem analfabetos, eles não chegavam nem na cozinha. Eles tinham boa aparência, né? Eles deveriam ter boa aparência, não serem portadores de defeito, mas sim possuidores de inteligência desenvolvida e de conhecimento em todos os campos, com condições adequadas, frequentares o palácio. Quer dizer, para frequentar o palácio não é qualquer um, não. Ele tem que saber se vestir, ele tem que saber falar, porque não é qualquer um que entrasse no palácio. Mas, Ruth, olhando para esses 4 servos de Deus, eles poderiam se irar. Eles poderiam se irar por quê? Porque eles estavam em terras estranhas, a família deles eles tinham perdido, um bocado foram presos, outros morreram, outros fugiram. Trouxeram eles, os 4, lá para a Babilônia, aonde ali colocaram eles para ficar 1 ano, 2 anos ali, em observações e recebendo a doutrina dos caldeus, né? E outra coisa, uma das coisas que a administração do rei tinha era para saber se aquele jovem era o discípulo. Outra aqui. Porque se for discípulo é fiel, se não for é bode. Tinha que frequentar o palácio real, as letras e a língua dos caldeus que deveria ser ensinada. Determinou o rei que por 3 anos fosse devidamente instruído nos costumes dos caldeus, sendo alimentados com a mesma comida e o mesmo vinho que era servido ao rei, e ao fim deste período lhe fosse apresentado. Quer dizer, eles tinham que ter sabedoria de não falar só uma linguagem, né? Mas eles falavam em hebraico, mas tinham que falar a língua dos caldeus. E ainda ter competência para ensinar os outros. Eles eram versáteis. Pessoas brilhantes. Então, uma pessoa brilhante, uma pessoa que é inteligente, quando ela chega no estado de como chegou Daniel, né, e os seus companheiros,
as autoridades inimigas percebem, separa que aqueles caras lá são inteligentes. Vamos aproveitar a inteligência dele para o nosso país. Foi o que fizeram com eles, com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, mas Daniel só assumiu um bom posto lá porque ele era um profeta. Não, senhor. Ele tinha um currículo, e esse currículo agradou o rei. Vamos para frente, Ruth. Aí no versículo 7. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome. A Daniel deu o nome de Belsazar. Ananias, Sadraque. Misael, Mesaque. E Azaria de Abednego. Aqui tem Abednego. Essa palavra Abednego significa escravo do negro. Não? Escravo do negro. Escravo do negro. E o significado também já entra outra parte aí, né? O significado do nome, a mudança de nome. Porque ele sabe que se isso ele aqui chamasse... é na língua dos babilônicos, né? Aí mudaram o nome de Daniel para Beltesazar. Belsazar. E isso aí tudo em homenagem aos Baals, aos deuses que ele acreditava. Agora, Ruth, é uma das coisas que me intrigou muito quando eu comecei a desenvolver conhecimentos bíblicos. E por que aqui nós estamos vendo aqui o sofrimento de Israel foi causado por Nabucodonosor, perseguidor, matador de judeu, hebreu, de israelita, do povo de Deus. Por que lá na frente o próprio Deus chama ele de quê? Nabucodonosor, meu servo. Porque aí já está mostrando que tudo é do Eterno. Tudo é do Eterno. Ele diz que usa o homem bom para abençoar quem ele precisa. E usa o homem mau para amaldiçoar aqueles que precisam ser castigados. Vamos curtir, compartilhar, se inscrever no programa aí. Vamos ajudar o programa a crescer. Nós estamos aí, demos um pulo alto aí, né, com mais 4 redes sociais aqui. Nós entramos agora. E nós precisamos crescer mais, alcançar um nível muito alto de audiência, mas tudo depende de você. Você é a nossa audiência. E faça a audiência compartilhando com seus amigos, né, Ruth? Seja seja no Facebook, seja no YouTube, seja no TikTok, ou Kawaii. Kawaii, é isso mesmo. Então, eu estou aprendendo um pouco desse inglês. Mas, Ruth, o interessante aqui, Ruth, é a seleção que a Babilônia fez no meio daqueles jovens que estavam na diáspora, né? E ali, mas os que mais se qualificaram foi os 4, Daniel e seus 3 companheiros, porque eles tinham uma dieta coxa, cachê, cachirute, e também eles eram obedientes e o seu currículo era de fazer inveja. Vamos para frente, Ruth? O que diz mais na frente? Você lê o 7, o 8, diz assim, a respeito ainda desses 4 jovens. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminasse. Ruth, o rei bebia o melhor vinho que tinha na Babilônia. Nabucodonosor era servido do melhor vinho. Por que eles não aceitaram tomar o vinho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que eles não aceitaram tomar do vinho do rei? Isso era o melhor que tinha na terra. Para eles, a gente diz que é o melhor. É tipo café. Tem um café que ele diz que é o melhor, mas é tirado das fezes do animal. Que ele come, aí tira o café, diz que é o melhor que tem. E é o café mais caro do mundo, em sabor e tudo, né? Pois é. Agora o vinho também. Mas para nós ele não é cachê. Para nós não. Não, comer merda a Bíblia condena na hora. Sim, bora. O tucano come o café, depois faz a reação, eles ajuntam aquilo, bota para secar e separa o café. Porque aquele café entra no tucano ali, e aí o organismo do tucano dá-se uma quentura no café, mas não desmancha o café. Né? Aí sai inteiro. Aí eles ajuntam aquilo ali, aí lava, bota para secar no sol, como tu falou, aí depois
torra e moe. É. Aí vende pro dono do dólar. E aí é caríssimo e diz que é o melhor. Mas será que é o melhor? Será que ele é puro ou impuro? O que é que você acha? Rapaz, comer merda pra mim nunca foi saúde. De jeito nenhum. Mas para muitos é o melhor. Mas a Bíblia fala que muitos vão de beber urina e comer merda. Já tá vendo isso aí, né? Já tem uma ciência aí que diz que você tomar sua urina, você fica curado de toda enfermidade. E tem besta aí tomando. Bora. Nós estamos onde, hein? Nós estamos aqui no estúdio do programa Nossa Terra. Você vai ler o número 9. 9. E Deus concedeu a Daniel que misericórdia e compaixão lhe fosse E dedicada. compreensão da parte do chefe dos eunucos. Mas a tua versão fala. Vendo a Essa versão minha, ela fala misericórdia e compaixão. Que lhe fosse dedicado pelo chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos declarou a Daniel: Eu temo ao rei, meu senhor, que determinou qual seria a vossa comida e a vossa bebida. Se ele chegar e perceber que vossos rostos estão abatidos em comparação com os de outros jovens de vossa idade, por não vos alimentar satisfatoriamente, minha cabeça estará em perigo. Então Daniel disse ao servente encarregado pelo chefe dos eunucos de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Faz uma prova com teus servos. Eu te peço, durante 10 dias, dai-nos por alimento a bebida somente legumes e água, que sejam examinados após este período. Nosso semblante, em comparação com os outros jovens que se alimentam com comidas do rei, age para convosco conforme o que viste. Quer dizer, faz uma experiência de 7 dias. Porque o eunuco, ele tinha medo do rei, né? É claro. Ele disse que o pescoço dele estava em perigo. Não é nem o pescoço, era a cabeça. Eles cortavam a cabeça e jogavam fora do corpo. Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Durante 10 dias, dando-lhe por alimento bebida somente água. O vinho, porque o vinho do rei era o melhor do mundo, da Babilônia daquela época. Babilônia era como os Estados Unidos hoje, né? A grande potência mundial. Mas aí o vinho, o rei tomava aquele vinho que não era coxo. Quem toma o melhor vinho da terra é o povo judeu, o povo israelita, porque é coxo. É a maneira de fazer, né? Como você disse, o vinho tem que ser feito por alguém que conhece a atitude do cardápio coxo, cachê. Porque não pode ter impureza. Até na maneira de fazer. Um dia nós estávamos ensinando aqui na congregação e um homem disse, meu pai, tinha vezes que ele estava torrando ali o toicinho do porco e vinha os cachorros ficavam tudo perto. A colher que ele estava mexendo, ele batia nos cachorros, botava dentro da água. Será que estava puro ou impuro? Esse cuidado que pega aquela colher e se coça com a colher botando. Não, quando coça aqui, mas quando coça outras partes. Ruth, por exemplo, a impureza, Deus abomina. Deus abomina. Então você vê, um dos maiores reis do mundo era Nabucodonosor, da Babilônia, e comendo porcaria. Então, aqui chega 4 servos de Deus, isso aí é para a vida toda, isso aqui, Ruth. O que diferencia o judeu de outras religiões? É pelo comer, pelo vestir, pela guarda dos mandamentos e porque conhece a Deus. Eles passaram 10 dias só comendo legumes, frutas e água, né? Aí estava desintoxicado. Se ele comer alguma coisa forçada antes... Até a pele dele estava... Agora, Ruth, existe. Toda lei, eu sempre falo aqui no programa, toda lei tem exceção. Todas as leis têm exceção. Por exemplo, se ele fosse obrigado a comer carne de porco, que é impura, está escrito em Levítico capítulo 11, e outros animais impuros, e eles comessem obrigado, eles não eram condenados pelo Eterno. Não era pecado, porque aquele que é forçado não é pecado.
A jovem que é forçada a manter uma relação sexual com aquele homem, ela não está em pecado. Ele está. É. Porque ele é um agressor. Porque ele é aquele isso, que faz por espontânea vontade é pecado. é pecado. Mas aquele que ele faz forçado, alguém está te forçando, não é pecado. Eu lembro que uma das coisas que eu gostava mesmo, comer camarão, caranguejo. Tucunaré feito no caldo do camarão. Essas coisas assim que a gente fazia. Camarão empanado. Assim que eu comecei a conhecer o judaísmo, eu já tinha dentro de mim a doutrina dos adventistas. E meu pai foi adventista. O primeiro adventista de São do Araguaia, naquela cidade, foi meu pai. Aí, Ruth, e o meu pai era daqueles adventistas mesmo, ali, do pé da letra mesmo, né? Não comia nada impuro. E eu já tinha essa doutrina dentro de mim. Mas quando eu me converti ao judaísmo, converti não, estava fazendo o Techuvá, né? Conhecendo, aí eu fui para Salinas, para a casa do meu amigo Afrânio, que é meu amigo até hoje, ele, a família dele, a esposa. E toda vez que a gente ia para lá, a gente comia tudo, né? Se serve na praia, caranguejo, camarão, aquelas coisas lá, pô. Turu, mexilhão. Tu não comia não, né? Eu não, Aí nem touro, nem mexilhão. Não, ali bem temperado com pimenta vai tudo. Aí, quando eu cheguei lá, né, passei 10 dias, parece, lá com eles. Aí fomos para Salinas, chegou lá, traz um peixe aí para nós. Aí eles servem umas platiqueiras, um peixezinho assim, pequeno, frito. Não tem uma gota de óleo, você come que está torrado, né? Para esperar o peixe que está assando, né? Aí ela disse, traz uns caranguejos aí para nós. Aí eu já comecei a achar ruim aqui dentro de mim. Rapaz, eu não quero isso não vou comer não. Nem que eu passe vergonha, mas eu não peco. Aí daqui a pouco o cabra vem lá com aqueles caranguejos que vem caindo da bandeja, daqueles grandãos. Das unhas. Daquelas unhas que eu gostava de arrancar e quebrar no dente. Aí que tem que ter o domínio próprio. Aí que a gente prova se a gente tá na fé ou não. Aí lá em Salinas, aquele movimento, aquele vento gostoso, o pessoal pra lá. Rapaz, a gente tirando a onda de rico, ó. Aí lá e eu sentado na cadeira daquelas que arreia a gente pra trás, assim, sabe? E aí, quando chegou o peixe, eu comecei a comer. Lá vem uns caranguejos, assim, tudo vermelhão, assim. Daquele jeito. Do jeito que eu gostava. O vinagrete, aquela farofinha. O paraense sabe fazer um negócio, um limãozinho. Aí eu olhava assim. Não. Eu tipo assim, eu gosto, mas eu me gosto mais. Eu gosto mais de mim. Não, a gente começa a ser provado, né? Aí, rapaz, a mulher da Fran, rapaz, me atentou, ó. Tu não quer nem um pedacinho. Aí, não, porque, sabe aquela pessoa assim, que quer agradar a gente? Mas eu sei que ela estava inocente. Queria me agradar, mas para mim não é mais agradável. Não, e aí, tem gente que diz assim, o pastor não tá vendo não. Ela falou isso. Rapaz, tu é judeu só lá em Marabá. Aqui tu não é não. Ninguém tá Aproveita, ninguém aqui é judeu, todos nós aqui somos cristãos. Comem à vontade, rapaz. Aí o Afrânio virou assim, bem, não faça isso não, você está tentando o pastor. Não atente não. Mas o que tem ele comer? Aí fazia assim na cara da gente. Pra mostrar que o bicho estava bom. E o cheiro, né? Aí, rapaz, que são as provas que a gente passa. Isso, né? Tem provas. gente que não resiste, né? Porque primeira prova. Se eu fosse uma pessoa que desde criança comer só comida kosher, pra mim não era tentação. Mas eu sei o sabor de um caranguejo. Eu sei quebrar um caranguejo e comer à vontade. Você desmonta ele todinho. Mas, rapaz, sem precisar de ferramenta. Aí que você vê uma coisa. O caranguejo, ele é uma comida que para nós não é cachê. Ela é impura. Outra, quando você compra só aquele já desmontado, né? Só a massa. Sempre a pessoa acha que dente dentro dele. Dente humano, né? A vituração. Eu vi lá em Belém uma mulher ficou brava quando foi comer, tinha um dente dentro. Assim, nós estávamos na casa de uma pessoa rica em Belém. Apartamento lá em cima. Era um almoço, porque o filho veio de São Paulo. Aquele monte, aquela família, e a gente foi convidado, tá lá no meio.
Aí disse, meu filho, aqui tem um caranguejo desfiado, tal, não sei o que tem. Traz! Aí a empregada trouxe. Quando botou, tinha um cabelo dentro. O melhor pro meu filho. Aí disse, esse cabelo da empregada, eu vou olhar, o cabelo da empregada era liso, mas o cabelo que ela achou era enroladinho. O da empregada era liso. Liso. Aí disse, não é dele. Não tá... Passa um pedacinho lá, achou a obturação, uma obturação. E quem achou foi o filho. Achou a obturação, mordeu aquele negócio tudo, quando olhou para você que era a pata do caranguejo, era obturação. O dente com obturação. Aí disse, é empregada. Tudo é empregada. Abra a boca. Rapaz, mas eu ria. Rapaz, eu ria tanto disso. Aí eu já estava, né, dentro da cultura judaica, da Bíblia, de não comer essas coisas impuras. Olha o que eu me livrei. E tem gente que ele tem paciência de quebrar, outros vai na boca e arranca o dente. É para vender. Caranguejo disse, rapaz, mas aquilo ali, rapaz. Mas eu ria. Aí o marido dela olhava assim, aí... Mas a gente é tudo bem dizer, da família, né? A gente, ninguém ficou envergonhado, não. Eu fiquei envergonhado, assim, por causa da empregada, sabe? Abra a boca, deixa eu contar teu dente. Deixa eu contar teu dente. Aí, rapaz, aí... Então, o que... Vamos falar de Daniel. A gente começa a falar da gente, começa a ver esse testemunho, mas a gente é aprovado. Mas diz assim, é caminho andado. Tudo que a gente fala aqui é caminho que a gente percorreu, né? A gente andou. Andava eu e você lá em Anápolis. Aí eu falava pra você assim, ei, compra, eu quero comer comida árabe. Árabe, que é o quibe, o cartucho, né? Essas coisas, comida árabe. Aí tu dizia assim, tá, eu vou fazer pra ti. Aí me enganava. Nunca comprava. Aí um dia, nós saímos 5 horas para ir atrás do pessoal da Donep, lá em Anápolis. Aí formaram a beco lá, assim, tem um pessoal reunido. Aí eu fui lá, cheguei lá, só mulheres. Aí eu disse, vem cá, isso aqui é da Donep? Opa, chegamos em casa. Aí disse, eu queria falar com fulano de tal, mas só tinha mulheres. Aí veio uma mulher muito bem vestida, uma senhora. Pois não. Eu me identifiquei para ela, que era mesmo da Donep, Marabá, capítulo 307. Aí ela disse, você vai ficar aqui. Nós estamos esperando o pastor que vai dar a palavra, mas vai ficar aqui com nós. Porque quando terminar aí vai ter um jantar. Aí eu fiquei assim. Aí ela disse, e o jantar é comida árabe. Tu gosta de comida árabe? Eu digo, dona, eu estou pedindo para essa mulher fazer comida árabe já faz dia e ela não faz para mim. Foi Deus que me trouxe aqui. Ei, agrada-te do Senhor. Ele fala o desejo do teu coração. Então, quando você se livra da impureza, Deus manda a pureza para ti. Aí ali, porque lá em Anápolis, tem muitas famílias árabes, porque foi os árabes que fundaram, né? A cidade de Anápolis, foi eles que cresceram, os maiores empresários ali. Então, eles têm essa tradição. E eles fizeram questão de me servir, né? Depois a gente disse, não, pode pegar lá o que tu quer. Aí eu chegava lá e ficava escolhendo aqueles quibe. Aquelas comidas bem feitas, árabes. Porque a gente sabe o que é bom, né, Rui? Apesar da gente ser do interior do Pará, mas a gente estuda, a gente conhece alguma coisa, já tem costume de coisas boas. Mas, Ruth, vamos para frente aí. O profeta Daniel, o que vai dizer para frente ainda? Porque nós temos muita coisa para falar do profeta, profecias, profetada, né, Ruth? Revelação, visão, visagem. Para frente. No 15. E ao fim destes tempos, seu semblante tinha melhor que estado desse período, né? Nenhum rei, por mais poderoso que tenha sido, jamais pediu tal coisa a um mago, a um astrólogo, a qualquer feiticeiro. É uma tarefa impossível que nos pede o rei. Ninguém pode realizar, exceto os anjos, cuja morada está no mesmo lugar onde vivem os seres humanos. Qual é o versículo aí que tu está lendo? Peraí, eu acho que eu pulei. Tu pulou para outro lugar. Eu pulei. Estava lá no outro livro. Vixe, eu pulei. Aqui, de boa aparência. Melhor aparência que se mostrou mais robusto do que todos os jovens. Mas depois de 10 dias, ele se alimentando só com frutas, verduras e legumes,
eles não estavam desnutridos, mas estavam desintoxicados. E de boa aparência, E de né? boa aparência, porque quando você está nutrido e desintoxicado, o que, que acontece? Vai fluir na sua pele a sua saúde. Né? Agora, quando você ingere muita gordura, muita carne, aí o que, que vai acontecer com a sua pele? Ela vai mostrar a situação que está o seu organismo por dentro pela sua pele. Mas vamos para frente. 16. Desde então, o servente retirava a comida e o vinho que lhe estava destinado, e servia somente legumes e água. E Deus concedeu aos 4 jovens inteligência e capacidade para aprender de tudo. E Daniel tinha também a capacidade de compreender visões e interpretações de sonhos. Agora aqui é que começa a entrar a parte espiritual. A parte espiritual, porque até aqui, Ruth, ao 15, a gente está falando da pessoa. A pessoa, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós estamos falando do ser humano. Agora aqui vai entrar porque acontecia visões, revelações na vida desses 4. Porque eles tinham o quê? Chamado do Eterno. Eles vieram para esse mundo, para esse chamado aqui. Eles estão sofrendo eles não estão mais sofrendo como antes, né? Não, ele porque é bem tratado. Eles passaram a ser tratados como se fizesse parte do reinado. E eles já fizeram escolha, né? Como se alimentar. Mas aí não foi na frente do rei, foi na frente do chefe de cozinha, que seria um segredo. Mas que o Eterno preparou tudo. O Eterno Porque se não fosse do Eterno, o outro não teria aceitado fazer a comida como eles queriam. Né? Mas quando a guerra vem para o justo, vem para o injusto, né? Vem. Sofre. Porque o que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha que ser preso? Tinha que ser levado. Kadosh, 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 Adonai, Tessebal. Por que tinha que ser levado para a diáspora? Se uns homens inteligentes... É isso que acontece com muitos seres humanos e às vezes eles não entendem. O Eterno, às vezes, te quer levar a um lugar que você não quer ir porque você é desobediente. Nós todos somos assim, né? E o Eterno faz tudo para levar. Você vê que Daniel, como Ananias, Misael e Azarias, foi levado como prisioneiro. Mas o Eterno queria eles lá para mostrar o seu poder através deles. Você vê José. José foi levado ao Egito, mas o pai era super protetor. Como tem muitos pais que às vezes estragam até os sonhos ou assim o futuro dos seus filhos por querer protegê-lo, né? Assim era Jacó. Foi necessário o Eterno fazer os irmãos vendê-lo, o próprio irmão, para chegar a ser o governador do Egito. Assim também o Eterno queria que esses 4 jovens chegassem na Babilônia para mostrar o seu poder. Que aqui nós já vamos, nessa passagem aqui de 17, o Senhor já vai mostrar quem é aquele jovem, né? Porque Daniel, ele tinha o dom da visão e interpretação de sonhos. Não vou falar das partes espirituais só amanhã. Nós vamos trancar aqui. Né? Quando for amanhã, a gente vai falar. Continua, porque né? até aqui nós estamos falando da parte material, da preparação material que eles tinham. Porque é o seguinte, Ruth, um vaso sujo, o Espírito de Deus não habita dentro. Não. Outra também, você vê a diferença daquele que guarda os mandamentos, que obedece. Porque aonde chegava um servo do Eterno, os próprios donos da casa entregavam tudo na mão deles. Por quê? Aquele que cumpre os mandamentos e obedece, eles não vão roubar, eles não vão matar, eles não vão trair, porque se eles tivessem um mau testemunho, um caráter errado, se um dono de uma casa ou de um palácio entregaria tudo nas mãos dele, como fez com José? Não entregaria, né? Olha, Ruth, o interessante aqui é que os ministros da Babilônia, quando selecionou esses rapazes pelo currículo, pela aparência, porque eles têm uma seleção, né?
Por exemplo, assim, eu tive um amigo que já faleceu, foi um dos maiores empresários da minha terra. Ele começou quase do nada, Ruth. Mas como ele era um bom administrador, ele chegou no pódio que ele queria chegar. Né? Você vê que José, ele guardava os mandamentos, que a mulher veio e seduziu ele fugiu. Para quê? Não adulterarás. É um dos mandamentos. Guarda o que tem, para ninguém para que ninguém tome a tua tua coroa. Sabe o que é isso, Ruth? É manter o vaso limpo. Porque aqueles que mantêm o vaso sujo, ele não tem coroa, não. E não adianta eu pregar, ensinar, se eu não viver, para os outros ver o meu testemunho. Porque não adianta eu dizer, eu sou, e fazer errado. Como existe uma pessoa aqui que dizia, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Mas não faz o que eu faço. Então, dizer, ensina, mas não vive. Eu tenho uma autoridade, eu como rabino, o único rabino que tem aqui no sul do Pará sou eu. A única sinagoga que tem aqui é aqui em Marabá, a sinagoga Shalom. Existem alguns irmãos aí que mexem com o judaísmo, mas não se comprometem em passar pelo techuvá, em passar pelos rabinatos, essas coisas assim. Nós terminamos o curso de rabino, já tem quase 2 anos, mas nós estamos fazendo, dentro de 3 anos, a Academia de Moisés em Jerusalém. Eu estou com, guardei ali uma apostila que nós tiramos ontem, que por exemplo, assim, eu faço o curso de o Aleph Beit, né, o Aleph Beit em hebraico, né? Aí nós estamos estudando a parte cursiva. Eu estou voltando, tudo que eu estudei no passado, eu estou relembrando. Né? Porque quando você... o judaísmo é igual a qualquer outro tipo de idioma. Para nós aprendermos português, que nós falamos hoje, apesar de muito a gente fala mal o português, a gente ser do interior, a gente perde muito. Quem é da capital logo desenvolve um português melhor. Mas quem é do interior... a gente tem muito aquela história do promode, porque barrer, às vezes vassoura, o costume de ouvir os outros pega, né? Dificuldade, às vezes não chama espírito, chama espírito. Essa linguagem do interior, que a gente é nativo disso, para a gente tirar esses erros de português, precisa a gente estudar muito para tirar isso. E tem um bom professor de português para nos ensinar, para a gente poder... assim, ser mais elevado e, por exemplo, assim, na dedicatória, de pregar, fazer conjunção de verbo, essas coisas assim. Mas nós vimos que a dificuldade maior do judaísmo é aprender o hebraico. Mas eu não fui por esse caminho. Eu digo, eu vou estudar o hebraico, porque o hebraico, o judaísmo, ele já está transliterado e feita a tradução para o português. E então eu fui procurar tudo que é literatura que eu podia adquirir. É feita a transliteração do hebraico para o português, desde o hebraico arcaico, o hebraico moderno, né? As letras cursivas, as 22 consoantes. E aí, Ruth, para aprender esse hebraico, que hoje nós falamos e oramos em hebraico, porque nós, no judaísmo a gente é obrigado a orar em hebraico, né? Orar em hebraico. Então, para você que pensa assim, um dia fazer parte do judaísmo, pense bem, o judaísmo é cultura. É cultura. O preguiçoso não fica no judaísmo, porque tem que estudar. No judaísmo a gente estuda o Shabat, o sábado, o dia todo a gente estuda. Esse dia a gente não pode trabalhar porque a gente tira o dia para o Senhor, que é o dia do Senhor. E nós estamos encerrando o programa dizendo para todos vocês, estão Kawaii aí no TikTok, né? TikTok. E também no YouTube, no Instagram, e para você do Facebook que faz parte com a gente aí dessa grande obra que é o programa Nossa Terra, e para todos os diretores, né, proprietários aí, sócios do Facebook, um abraço. Nós agradecemos vocês por ter a gente com vocês aí nessa programação, nessa plataforma aí do Facebook. Fiquem todos... queremos te agradecer a você que tirou esse período para ligar o seu celular, seu computador, para estar conosco, estudando junto. Nós queremos te agradecer e te desejar um ótimo dia,
cheio de bênçãos, realizações, boas notícias, né? Que o melhor é isso. Boas notícias, que o Eterno tire toda a ansiedade. Tem muita gente que está assistindo nesse momento, nessa hora aqui do programa, que nós estamos ao vivo, assistindo aí a Seleção Brasileira Feminina jogando. Mas pode assistir o programa em outro horário, porque esse programa ele está dentro da plataforma do Facebook e em todos os canais aí que nós citamos aqui, que você pode ter e assistir o programa. Então, você pode assistir no conforto do celular em qualquer hora, qualquer dia, todos os programas. Fique na paz. Shalom, shalom. Shalom.